como deu um horário, então, né, a gente vai começar agora falando sobre PLE para crianças. Eu queria que vocês comentassem aqui também no chat, quem já deu aula para crianças, algumas pessoas já se pronunciaram aí nas outras palestras, a professora Lara falou sobre o PLH, também esse trabalho com crianças, essa saudade também que dá quando se fala em PLH. Eu queria saber se vocês também têm companheiros aí do lado de vocês, como eu tenho aqui meus companheiros que sempre me acompanham nas aulas. Esse daqui, eu tenho um outro companheiro aqui também, que é esse dinossauro. E a gente sempre precisa de algumas coisas, assim, meu filho me ajuda, né, também, a colecionar algumas coisas, para a gente poder usar em sala. Ah, Iracema, muito obrigada. Iracema também. Queria agradecer a presença de todos, né, e dos seus companheiros aí. Amigas, colegas, parceiras, a Grazi, a Camila do Grupo Sou Brasil, né, Canal Brasileirices, a Iracema do Instituto Aracatu, e estamos sempre juntas aí nos nossos projetos. E é isso, então eu vou compartilhar a tela, ok? Podem ir escrevendo, tá, gente? Algumas experiências com crianças, o que que vocês acham, o que Trouxe a falta. Mônica. Cadê a Mônica? Gente, a Mônica é o máximo, né? Ai, meu Deus, como pode, gente? Você é tão adorável. É... Eu até vou depois vou comentar um pouco sobre a Mônica, assim, não está no slide, mas ela é realmente sensacional para essa integração intercultural aí. Muito sensacional. E então, o tema agora, né, sobre o qual eu vou falar, é PLE para crianças, afetividade e segurança por meio da personalização das aulas. O projeto Brasil com Pipoca, ele surgiu em 2020, né? Confundi com o do grupo. 2020, no meio da pandemia, é, eu estava pensando em alguma coisa que estava faltando no universo de PLE e convidei minha amiga, a Miriam Lourenço, ela é pedagoga, para a gente conversar um pouco mais sobre as crianças. Por quê, né? Eu sempre não é algo constante, mas eu sempre recebia propostas para dar aula para crianças. E é assim, você dá aula para criança? Você dá aula para criança? Né? É assim, tipo, não é nem uma questão de forma. Não, você dá aula, você consegue? E percebemos então que faltava alguma coisa que dialogasse com esse universo infantil, principalmente quando a gente fala de língua estrangeira. E aí eu fui fazendo umas pesquisas e vi que não é só no português como língua estrangeira, mas também no espanhol, no inglês. Porque quando a gente se forma em idiomas, a gente não faz. Nós eu sou licenciada para dar aula no ensino fundamental, principalmente o 2, né? Fundamental 2 e ensino médio. Esse universo infantil? Mas para quem que vai dar aula de inglês, de espanhol ou de português como língua estrangeira para esse universo infantil, né? São as pessoas que são licenciadas nessas línguas. Muitas vezes a gente não tem aquele apoio pedagógico para lidar com as crianças. Então, eu e a Miriam, nós nos unimos, então, para conversar um pouco sobre esse universo. E aí a gente descobriu também que muitos professores recebem essa proposta. Ah, você dá aula para criança? Ou de uma coordenação de alguma escola, ou também dos pais, né? Os professores dão aula para os pais, né? Para os adultos, e o pai pergunta: ah, você não quer dar aula para o meu filho também? De português? E aí eu falei, e agora, né? E agora, o que a gente faz? Então é mais para a gente poder realmente ampliar um pouco esse nosso trabalho que a gente formou né, o projeto Brasil com Pipoca. Ok? Então, eu queria agradecer, né, o convite da Faculdade Forte, do curso Cult, para a gente poder fazer esse trabalho, para a gente poder dialogar sobre esse tema.
É um prazer estar aqui. E o que que a gente vai ver hoje? Então, refletir um pouco, né, sobre o ensino de português como língua estrangeira para crianças e de português como língua de herança. Já foi falado, então a gente só vai dar uma pincelada assim para ver qual um pouco essa diferença, ver como personalizar aulas considerando o contexto de vida, né, do aluno e as particularidades de cada criança, ver como ampliar conhecimentos interculturais, pensar no planejamento de sequências didáticas e buscar formas de engajamento, porque afinal de contas, alguém tinha comentado lá no, durante a manhã, né, a professora Elza falou que é o caos, né? A gente tem que lidar com o caos muitas vezes. E realmente, às vezes, dar aula para criança é lidar com o caos e aceitar muitas vezes esse caos, né, que acontece nas aulas e saber também como às vezes a gente pode contornar algumas situações. Tudo bem? Então vamos lá. Então, quem somos, né? Então, meu nome é Lucila, eu sou sócia fundadora do Projeto Brasil com Pipoca. Eu dou aula de português como língua estrangeira desde 2006. Comecei no Japão, voltei ao Brasil, continuei dando aula, e estamos aqui até hoje. A Miriam é sócia fundadora também, então, ela é a pedagoga, ela trabalha na Prefeitura de São Paulo como professora da rede, e a Ângela é nossa ilustradora. O que que acontece, né? Quando a gente fala de criança, a gente precisa de muitas imagens. Imagens, imagens, imagens. E as imagens têm direitos autorais. Se você vai fazer um material muito personalizado, exclusivo, fica aquela colcha de retalhos, né? Você pega uma imagem daqui, uma imagem de lá, tem que colocar as referências. Então, assim, vamos testar, fazer, né? Elaborar as próprias imagens. Vamos testar, vamos testar. Então, e aí a gente se juntou, a Angela me ligou para falar da vida, minha amiga. Eu falei, você não quer ilustrar algumas coisas? Então, assim, a gente foi se conectando. E aí, o que que aconteceu, então? A gente pensou nessa proposta do pipoca. E por que que a gente escolheu essa palavra? Porque pipoca, né, vem da palavra do Tupi-Guarani pipoca, não sei como pronuncia, não sei, mas é pipoca também, que significa estourando a pele, a pele que estoura, né? E é um nome bem brasileiro, né? E soa muito bem, pipoca. E pipoca é milho e se transforma e transmite empolgação na transformação, está presente em muitos momentos da nossa vida, nas festas, comemorações, na rua, no cinema, no parque, tem em todo lugar do mundo. E nunca passou um momento feliz, né? Comendo pipoca. Por isso que a gente escolheu esse nome para o nosso personagem principal, que é o Pipoca. Pipoca é um menino que tem 7 anos. A gente pensou em fazer um personagem bem brasileiro, no sentido de ele, o Pipoca, ele tem uma mistura de portugueses, indígenas e africanos. Então, é uma misturinha. Esse cabelinho dele é a da mãe dele. E ele tem outras influências, então. Ele tem todas as influências, né, dessas raças, nas características dele. Então, a gente queria fazer uma mistura mesmo, né? Não criar muitos personagens, mas fazer muitos em um só. E a Paçoca, que é a vizinha do Pipoca, a Paçoca também tem 7 anos, ela é skatista, ela é, na verdade, descendente de irlandeses e japoneses. Então, ela também tem uma misturinha aí, como todo brasileiro, né? Como todo brasileiro tem uma misturinha. Então, a gente criou esses 2 personagens que nos acompanham nas aulas. E nos nossos materiais também, nos nossos projetos, eles estão sempre conosco. Então, aqui falando um pouquinho sobre os nossos alunos, né, de PLE e PLH, a gente oferece português para crianças, né, do mundo inteiro. Não necessariamente que seja como língua estrangeira ou como língua de herança, mas é o português para crianças. Né? O nosso foco é a criança. Mas a gente tem esses 2 segmentos aqui, principalmente o PLH. Né? Hoje em dia tem assim uma demanda muito grande. Professora
Lara já comentou, existe uma demanda bastante interessante do PLH. Muitos brasileiros que vão morar fora, mas querem manter a cultura e o idioma dentro da família, né? Principalmente com os filhos. Então, com relação ao português como língua estrangeira, a gente tem filhos de diplomatas. Normalmente são crianças que estão no Brasil, mas estudam em escolas internacionais, então eles têm interesse em aprender português para interagir com os amigos. Eu tenho um aluno de 13 anos que ele quer saber português porque é um diferencial para ele. É americano, não tem nenhuma relação com o Brasil, a família dele não tem nenhuma relação com o Brasil, mas ele é filho de americanos e chineses, mas ele quer aprender o português porque vai ser um diferencial na vida dele. Na hora que ele entrar na faculdade, se ele falar que ele sabe português, vai ter um ponto a mais, então ele já está se preparando para isso, né? E então também acontece. Nós já demos aula para hispanofalantes, mas como reforço, muitos hispanofalantes que vêm para o Brasil, eles estudam em escolas brasileiras, pela proximidade da língua, eles se adaptam muito bem. Mas eles precisam de aulas de reforço, então isso também já aconteceu conosco. E interessados em geral, a gente já atendeu professores que moram em diferentes países, do Instituto Guimarães Rosa, inclusive, que falaram que pessoas em geral buscam um instituto para que os filhos estudem português, porque é legal, né? A gente achou bem interessante isso. Não é tão comum a gente ouvir isso, mas isso também acontece. Já o português como língua de herança, são filhos de pais brasileiros, o pai e a mãe, ou somente o pai, ou somente a mãe. Eles estão no exterior, então eles realmente não têm contato com essa cultura no dia a dia, cultura brasileira, a não ser que os pais mantenham dentro de casa e haja uma comunidade de brasileiros também. Eles falam, ouvem a língua portuguesa em casa. Tem gente que o que acontece muito é, eles entendem português, mas não falam português. Isso acontece com muita frequência, né? E tem uma elevada expectativa dos pais e da família, né? A gente tem que lidar muito com a família, assim, eles têm uma expectativa bastante grande com relação aos filhos entenderem a a língua portuguesa. E muitas vezes os filhos não sabem por que a expectativa dos pais é tão grande. Mas quem tem que falar? Né? E eles ficam assim. Tem muitas crianças que até entenderem que é interessante, que faz parte dessa herança cultural e linguística, né? Então eles têm uma certa dificuldade. Muitas vezes de entender, a gente tem que lidar com isso também. Então, essa é uma das diferenças. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. É... Agora aqui, calma aí. É só, eu gosto dessa citação, porque a gente, como um professor, né? A gente faz um trabalho intercultural, né? O que é o nosso trabalho, né? Buscar auxiliar a criança a construir um caminho que ajude a ampliar o conhecimento de si própria e do mundo em que vive. Então, conhecimento de si e do mundo, a gente tem que ampliar, a criança está em formação, em desenvolvimento. A gente vai auxiliar nesse processo, fortalecendo-a como uma visão positiva e crítica das diferenças, a integrá-la no mundo globalizado da tecnologia e da informação, a fim de fortalecer sua autoestima e identidade, capacitando-a a agir, a comunicar em língua estrangeira na sociedade plurilingüe e pluricultural em que está inserida, respeitando-se seus valores e assegurando-lhe igualdade de oportunidade também no que se refere ao direito a esse ensino. Então, a gente está ali para entender a situação dela, para ampliar e desenvolver essa, essas características, né, os seus conhecimentos, nesse mundo que realmente que a gente vive, que é plurilingüe, né, e pluricultural. Ok? Vamos lá. Então, agora eu queria que vocês pensassem assim, um tema que eu escolhi aqui é a festa de aniversário. Gente, alguém preparou a festa de aniversário aqui? Alguém já preparou? Gente, vamos dar trabalho. A festa de aniversário. Graziela já preparou, que eu já sei. Festa de criança, então.
Hã? Alguém já foi em festa de criança? Não precisa ser nem festa de criança. E semana passada eu quase morri, a Camila. E a gente já foi em chá de bebê, já foi em Não festa, vale gente. contratar cerimonial e falar que sabe fazer. Aqui a gente fazia festa raiz, fazia decoração, pensava em tudo, desenhava, recortava. Gente, é uma bagunça a casa, né? A casa vira um caos. É cheio de papel picotado no chão, é filho passando por isso aqui lá que suja, e rasga ali, monta com lá. É isso mesmo. Fazer aula para criança é a mesma coisa. É o caos. Mas é super divertido. E quando você vê o resultado, a criança feliz, ai, que maravilha, vamos fazer ano que vem de novo. Ah, meu Deus! E organizar as brincadeiras. Então, eu queria que a gente pensasse um pouco nisso. A festa de aniversário, ela tem uma estrutura que eu vou pensar em temas e decoração, doces, comidinhas, lembrancinhas e brincadeiras. Eu já tenho mais ou menos. E aí eu vou montando conforme é o desejo ou daquela criança, mas também o meu, né? Porque assim, afinal de contas, eu também tenho meu jeito de fazer. Né? Porque o tema pode ser o mesmo, mas cada um tem o seu jeito de fazer. E preparar aula para criança é mais ou menos isso. A gente tem uma estrutura ali. Gente, do que meu aluno gosta? Do que ele gosta, né? E qual que é o meu jeito de fazer? Então, associando tudo isso, tá? Então, mas eu queria saber, por exemplo, se fosse uma festa para vocês, qual tema vocês escolheriam? Pode ser qualquer tema, gente, só para a gente ver aqui. Uma festa, para depois todo mundo escolher aqui uma festa. Coração. O que não pode faltar na festa? O que não pode? Ai, a Camila que é da Mônica. Um docinho, gente, comidinha, lembrancinha. Lembrancinha. E, gente, é tudo personalizado hoje em dia. Hoje é tudo você coloca na lembrancinha, tem o nome. Gente, agora não é nem o nome do aniversariante, é o nome dos convidados que você coloca. Cada convidado tem a sua lembrancinha. Vocês não sabem que o negócio muda. A Graziela já está indignada. Mafalda, olha que legal. Já sei, Mônica e Mafalda, pronto. A nossa festa vai ser da Mônica e da Mafalda, porque elas são amigas, né? Vocês sabem. Então, a nossa depois, né? Já decidimos então, vai ser Mônica e Mafalda. E que comidinha que não pode faltar? E as brincadeiras? É um espaço, por exemplo, se eu dou aula online, meu espaço ele é limitado ao online, certo? Mas se eu tenho um espaço grande, eu posso fazer um pouco outros tipos de brincadeira, certo? Então, se eu estou no online, a gente dá mais aula online agora, é possível? É possível. Então, quais brincadeiras eu posso fazer? Jogos online, eu uso esses Wordwall Learning Apps que estão disponíveis, eu uso personagens que estão perto de mim, assim, né? Alguma coisa de mexer o corpo também, que dá para ver pela tela, também a gente pode usar. Tá? Então, é só para ter uma ideia mesmo, gente. Então, do que é personalizar mesmo e a gente tem que se divertir na aula, né? Também. Então, a gente tem que pensar no nosso também, né, gente? Como é que eu? Que é a minha festa, como é que vai ser? A minha festa virtual, pode ser também, né? Na pandemia, todo mundo fez festa virtual e foi muito bom, né? Porque todo mundo se conectava com pessoas do mundo inteiro. E é isso, gente. Então, por exemplo, eu tenho um aluno, esse é um aluno que não existe, né? A gente costuma não mostrar os nossos alunos, mas, por exemplo, tem esse Kaique Souza, ele é aniversariante. Eu sei que meu aluno faz aniversário em 24 de julho, ele ama coisas coloridas e topa qualquer aventura. Então, isso é muito importante, a gente conhecer o nosso aluno, como que ele faz aniversário. O aniversário, além de ser também essa estrutura da aula, ele é um tema de aula também, né? Ele é um tema de aula. Tá? Então, e gente, imagina o seu aluno assim, ver assim a foto dele aqui. Imagina que você está vendo a sua foto aqui também. Ele vai ficar muito feliz, né? E o online nos permite isso, né? E hoje em dia a gente consegue até imprimir rapidamente uma foto. A gente consegue colocar a foto, pedir para os pais. Os pais, eles são muito importantes para a gente ter esse contato. Então, a gente usa muito foto das crianças e foto dos objetos que eles têm também, alguma coisa afetiva que ele tenha. Desculpa. Aqui também, aí então, né, juntos vamos dar uma festa legal para o Kaique, né? Tá? Então, assim,
fazer alguma coisa criativa e que tenha a carinha dele, mas que seja muito bem estruturada de acordo com aquilo que a gente propõe dentro da aula, né? Uma coisa muito importante da personalização, que a gente traz elementos dos alunos, que nem todos os elementos dos alunos a gente pode usar em aula. Tem alguns jogos, umas coisas que eu até tenho medo, assim, não faz parte do meu universo. Algumas coisas que os pais não gostam que os filhos fazem. Então, não é tudo, né? A gente tem que selecionar também esses elementos que a gente vai colocar, né? Às vezes o aluno não está muito engajado e aí a gente acaba ficando um pouco desesperado e vai colocando algumas coisas que não são muito adequadas para a aula, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado também, ok? Então, por que que eu devo personalizar a aula, né? Pensar em tudo isso do meu aluno. Pensar, o que é importante para uma criança? Para uma criança, né? O que que é importante para uma criança? Essa questão da gente pensar no desenvolvimento pelo qual ela está passando, de todo o processo de aprendizagem também, das influências que ela tem, se ela tem essa questão do português como língua de herança também, a gente precisa pensar nisso que é importante, na verdade, a gente tem que ter, que é importante ela manter essa língua de herança, né? Tá? Para o futuro dela também, né? A gente tem que ver o que que é importante para uma criança ou para aquela criança que está ali. E também o que que é importante para uma criança, além de tudo isso, no geral. Segurança e rotina. A criança ela precisa estar muito segura naquele ambiente. Ela precisa se sentir segura, né? E para isso a gente precisa criar uma rotina de aprendizagem. Então, as aulas, quando a gente vai organizar as aulas, o começo, meio e fim das aulas, ele tem que estar sempre organizado. A gente fala que é sempre bom fazer um aquecimento, mas não começar falando sobre o conteúdo, mas fazer um aquecimento, depois adiantar as coisas, mostrar para ela o que que a gente vai fazer, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é ter essa segurança, essa rotina de aula. Por isso que a gente usa sempre o mesmo template para as aulas. O pipoca aparece para falar, ó, vai começar a aula, né? Para ela se localizar. E ela precisa ter confiança e criar esse vínculo conosco, né? E personalizar as aulas faz com que ela tenha esse vínculo, né? Esse contato. E confie na gente. Porque personalizar é mostrar que conhece a criança e investe nas suas preferências. A gente está preparando para ela. Ela vai ver, ela vai perceber. A criança, gente, ela é muito assim, ela às vezes não controla realmente as emoções, é muito difícil muitas vezes, mas ela é muito sensível, no geral elas são muito sensíveis, então elas percebem que você dedicou aquele tempo, aquele momento, que aquela aula é feita para ela, elas ficam muito felizes, né? A gente percebe muito que as crianças estão chateadas não por causa da aula em si, ah, porque ai, teve um dia corrido, cansou. Minha mãe não avisou que tinha aula hoje e aí mandou eu entrar na frente do computador. Aí fica com aquela cara, né? O adulto a gente já tenta disfarçar, né? Ou a gente já fala, gente, desculpa, eu tô cansada, tá? Mas a criança não faz isso. Então, muitas vezes, não é nada pessoal com a aula, mas ela tá com uma... As crianças hoje têm uma rotina absurda, assim, né? E época de prova, por exemplo, é uma coisa que realmente é difícil. Então, vamos lá. Aqui, o que é personalizar? Então, aqui eu dividi em 4 tópicos: criar um ambiente acolhedor, dialogar, engajar e criar vínculo. Criar um ambiente acolhedor, né? Organizar a estrutura das aulas e antecipar os fatos. Então, organizar a estrutura das aulas a gente tem uma rotina de aula. Vai começar com aquecimento, a gente vai falar sobre o tema, que pode ser a continuação do tema anterior, e vai ter uma finalização, né? E para isso, muitas crianças precisam que esses fatos sejam antecipados. O que que nós vamos fazer hoje? Vamos explicar. A gente vai fazer, então, a gente vai falar sobre o corpo humano. Então, hoje a gente vai fazer um aquecimento, que é o corpo humano, que fala do corpo humano. Depois a gente vai
ver as partes do corpo humano, a gente vai cantar uma música, depois a gente vai finalizar. É muito bom que a criança se localize na aula e, e saiba o que, que vai acontecer, tá? O dialogar é criar um contexto e um enredo e usar cenários e cenas. Então, a gente cria uma história que a gente dialoga com a criança. O que, que vai acontecer? Como é que é? E essa cena, o que você pode ver? Quais são os elementos que tem? E muitas vezes a própria aula é uma historinha que se conta, né? É uma historinha que se conta, que tem começo, meio e fim, né? Que tem um enredo, né? Então, a sequência didática, ela precisa também de um enredo, né? E aqui no engajar, usar imagens e elementos surpresa, né? Então, imagens a gente tem imagens dos alunos, imagens nossas também, que a gente, por exemplo, quando a gente está no online, a gente só vê ali a gente na tela. Muitas vezes a gente traz algum lugar que a gente foi no fim de semana, também é possível. É, imagens dos alunos, saíram de férias, foram passear, vieram para o Brasil. Pede, não, a gente pede foto para os pais, os momentos mais felizes, é muito legal. Eles conseguem contar as histórias, o que aconteceu, mas também tem que ter um elemento surpresa, né? Então a gente está ali porque, assim, às vezes o aluno não está tão naquela rotina também, que ele precisa de uma surpresa no meio. Que pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser até a gente interromper a aula, fazer alguma brincadeira no meio, um jogo, mas que faça parte do planejamento, né? Mas ele precisa desse elemento também para sair, despertar um pouco, né? Desafiar por meio de jogos e brincadeiras, também sempre, né? A gente sabe que dar aula para criança tem a questão do lúdico, as crianças gostam de jogos, de brincadeiras, mas acho que a gente sempre tem que mesclar muito tudo. Crianças que estão em idade escolar, elas têm o hábito de escrever, elas têm o hábito da leitura. Então, aquele tempo também que a gente tem um pouco da leitura, da escrita mais concentrada, mas também dos jogos, precisa mesclar um pouco de tudo. E criar o vínculo aqui, que é pedir também fotos da família, né? E criar um avatar. A gente cria também um avatar do aluno, né? Desculpem, gente, se usar imagens também, né? É um pouco diferente das fotos, porque as fotos é mais os alunos e as nossas, e as imagens realmente as imagens em geral. As aulas, se a gente vai trabalhar vocabulário, também colocar as imagens, não são as palavras, tá? É isso, tudo bem? Tudo bem, gente? Então, vou passar aqui. Aqui é um cenário que a gente sempre usa. Cenário que a gente sempre usa. E aí, esse cenário, gente, a gente sempre tá, assim, a gente usa na aula experimental, porque o parque é um lugar que existe em qualquer parte do mundo, né? E aí a gente coloca assim, por exemplo, né? Falaram aqui da Mafalda e da Mônica. Com certeza. Não tive tempo, gente. Às vezes na aula a gente faz isso. Porque às vezes na aula eu deixo duas janelas abertas e aí eu coloco a Mafalda e a Mônica assim rapidinho, aí de repente elas aparecem aqui, sabe? Mas aqui eu coloquei outros elementos que eu queria que vocês me falassem. Quais elementos aqui são os elementos que os alunos trouxeram, né? Porque tem um elemento que é a cena mesmo que a gente tem, que é o pipoca jogando futebol, e a paçoca andando de skate, o amiguinho empinando a pipa. E aí tem um elemento que eles sempre falam que não tem no países deles, quando a gente fala de língua estrangeira, qual que é também, né? Então a gente vai trabalhar nesse diálogo. O que que tem aqui, gente, que não é da cena, que foi elemento que os alunos trouxeram? Pode falar, vai levantar a mão. Aqui pode tudo. Aqui pode tudo. Unicórnio, dinossauro e Batman e um sorvete, né? O sorvete deveria estar na mão do na verdade. Então tem a menina que falou que adora unicórnio. A gente colocou o unicórnio ali, né? O que que o unicórnio tá fazendo e tal. E aí a gente foi dialogando. Opa.
O Batman também, aí era assim, o Batman, na verdade, ele estava menorzinho, e aí o aluno tinha que procurar o Batman, que era o personagem preferido dele, mas ele também gostava de dinossauro. E aí um elemento que realmente eles falam que não tem, que é água de coco. Ah, não tem no meu país água de coco. Então a gente acaba inserindo alguma coisa que é para provocar um pouco mesmo essa questão mais intercultural, tá? Se não tem água de coco, tem o quê? Mas tem alguma coisa? Aqui a gente tem água de coco, tá? Então, esse é um cenário que a gente usa bastante. E a gente, cenário de praia também, de parque, mesmo coisas da cidade, podem ajudar muito nesse diálogo, certo? E aí a gente usa avatares também. Tem muitos professores que já fizeram seus próprios avatares, mas a gente tenta fazer das crianças também. E aí as crianças, quando as crianças são mais velhas, assim, com 8, 9 anos, elas ajudam a fazer também o próprio avatar. É esse olho? Não. E esse cabelo? Não gosto, né? Aí a gente vai conversando e vai construindo os avatares. A gente usa um site que chama Bitmoji, mas hoje tem muitos sites e aplicativos para você fazer isso. Você pode fazer inteligência artificial, a gente já fez inteligência artificial. A gente tem que experimentar de tudo um pouco, né? De tudo um pouco a gente experimenta, tá? E aí, essa turma do Pipoca, a gente fez um evento com os alunos, e eles apareceram ali todos juntos, eram todos, não se conheciam, né? Mas a gente fez um evento com todos juntos. E a gente os uniu, assim, com os avatares. Tudo bem? E aqui é um exemplo de um tema, tá? Exemplo de um tema onde você mora. Na verdade, aqui já tá, a gente está meio que no meio já da aula, tá bom? Porque aí a gente fala assim, onde você mora? Aí na casa ou apartamento? A gente sempre fica na casa ou no apartamento, né? Os adultos, né? Assim, você mora na casa ou apartamento. Mas quando é criança, a gente tem uma oportunidade de ampliar isso. Você mora no iglu? Mas quem mora no iglu? Mas iglu é uma casa? Não é uma casa. Não. O que que é um iglu, né? Então, a gente tem essa oportunidade de ampliar esse universo da imaginação, dos conhecimentos. Teve um aluno que gostou tanto do iglu que a gente teve que depois pesquisar juntos como é que as pessoas moram dentro do iglu, do sistema de ventilação. Gente, aí as crianças são fantásticas, né? Quer saber sobre o sistema de ventilação, se é frio, se a cama é de gelo, não é, enfim. A gente começa a explorar um monte de coisa. Tem gente que mora em oca, né? Os indígenas, né? Eles moram em ocas. Tem povos que moram em tendas também, né? Então, assim, a gente vai ampliando. E aí, depois disso também, teve uma aluna. Gente, é assim, é a moradia, né? O morar, o viver, né? Eu moro. Mas aí, com a criança, dá para ampliar. Também tem um livro que eu uso que é sobre onde os bichos moram, né? Onde os bichos moram? Onde mora o coelho? Onde mora a formiga? Onde mora o leão? Né? E aí a gente vai ampliando aí as possibilidades de diálogo com os alunos. E aí que vão entrando os elementos surpresa. Ah, vai falar de casa? Vai falar das partes da casa? Tudo bem. Aí a gente traz um elemento de uma casa muito esquisita, né? Uma casa diferente, e tal. E aí, aí a gente traz uma música também. Essa musiquinha, gente, eu não vou tocar aqui por causa do tempo também, mas depois vocês podem procurar. Aí que eu gosto muito dessa música, era uma casa bem fechada. Aí a gente canta, e o que é mais interessante em algumas músicas é que elas têm gestos, né? Era uma casa bem fechada, aí ela fala para abrir a janelinha, e as crianças fazem junto. Então não é só ouvir, também tem essa questão do movimento. Os gestos, quando eles acompanham as músicas, faz com que os alunos se engajem mais também, trabalhem um pouco dessa coordenação motora. Tem muitas músicas que trabalham também essa questão da coordenação. E é muito bom, assim, elas vão acompanhando, tá? E aí, e é uma casa geral, assim, né? Numa casa grande, mas aí abre a janelinha, deixa o sol passar, abre a janelinha, deixa o sol passar. Perto da casa tinha uma árvore, e os passarinhos pousam nela assim. Então é uma casa bem, é uma música bem simples, mas que tem
que tem uma letra que dá para trabalhar bastante vocabulário e esses gestos, a musicalidade também. E aí também um vídeo que eu uso é esse aqui. Quem mora nesta casa? E esse aqui é uma reportagem. Então, assim, o aluno não vai entender, não vai entender, mas ele vai acompanhar essa reportagem, porque eles vão mostrar essa casa. Assim, gente, essa casa existe. Aí que é um elemento que a gente provoca um pouquinho, né? Que é um pouco surpresa. Casa de ponta cabeça? Não. Quem que mora nessa? Quem que vocês acham que mora? Quem que construiu essa? Quem teve essa ideia maravilhosa de construir essa casa? Quem foi, né? E aí a gente vai conversando, falando, mas é uma família que mora, né? E as meninas, né? Às vezes a gente fala sobre castelos, a gente mostra um castelo por dentro, né? Então, eu mostrei esse vídeo já para muitos alunos, e aí a gente viu como é que é a casa por dentro, a gente foi explorando a casa, que, por que que ela era diferente, se é possível morar nessa casa ou não, e tudo mais, tá? E aí, depois, no final, as crianças criam as próprias casas, elas desenham a casa, e a gente usa a imaginação. É, E então, aqui, né, o tema de hoje foi o aniversário também, tá? Mas tem esse outro tema, que é onde eu moro. E muitas vezes a gente vai do macro para o micro, né? Então, e aqui dá para fazer várias sequências didáticas, né? Então, a gente começa pelo universo, onde você mora, no planeta Terra. O planeta Terra fica onde? Tem gente que mora em Marte. Será, né? Como é que é? A gente um dia vai morar em Marte? Não. E a gente vai para os países. Olha, eu moro no Brasil. Onde você mora? Onde é a sua casa, né? Se são os estrangeiros que moram aqui no Brasil, onde fica a sua casa? A gente vai localizar no mapa esse país. Mas também tem a cidade onde eu moro. A cidade onde eu moro é aqui. E o que que tem ao redor né, no meu bairro? Ah, onde eu vou? Onde frequento um parque, uma loja e etc, né? E aí a gente vai falando, explorando um pouco a cidade. E aí a gente vai para casa. Essa é minha casa. O que que tem nessa casa? Quais são as partes da casa? O que que eu faço na minha casa? E aí eu vou para o meu quarto. E aí no quarto a gente vê, assim, lógico que a gente vai falar um pouco sobre o quarto. O que que tem no quarto? Meu quarto é bagunçado. Vamos arrumar o quarto, né? Vamos tentar organizar as coisas. Então, a gente também tem uma aula, inclusive foi uma professora que deu a ideia também, de categorizar as coisas que estão no quarto, né? O que que é roupa? O que que é brinquedo? O que que são os materiais de estudo, os livros? Aí a gente vai categorizando e vai ampliando esse vocabulário também. Tá? E aqui aí a gente vai usando, na verdade, a imaginação e os elementos que eles trazem para nós, né? Os elementos que os próprios alunos vão trazendo para nós e a gente vai inserindo aqui. A gente pode ver, gente, a Mônica. Alguém já entrou no quarto da Mônica para ver como é que é? Casa da Mônica? Não? Da Mafalda, então. Mora lá na Argentina, a gente adora a Mafalda. E a Mafalda, gente, a Mafalda. Tem boas lembranças. Da Mafalda também, que eu estudei espanhol, né? A gente tinha. Ai, tem um Airbnb da Mônica. Passa depois o link aqui, que acho que vai todo mundo querer visitar. É, Gente, então é mais ou menos isso, né, que eu queria falar hoje sobre as sequências didáticas, sobre personalizar as aulas, trazer o mundo dos alunos e também organizar de forma que seja acolhedor para ele também, tá bom? E também facilitar a nossa vida, né? Se a gente tiver tudo organizadinho, com certeza vai facilitar a nossa vida. E aí, já queria aproveitar a oportunidade para convidar vocês para o curso do Grupo Sou Brasil e do Projeto Brasil com Pipoca. Nós vamos fazer vai começar semana que vem. Corram aí para fazer as inscrições. É,
E aí a gente tem, assim, vocês podem encontrar no site do Grupo Sul Brasil, no site do Brasil com Pipoca, as informações, que o link é do Simpla. Serão 4 encontros. Inclusive, no último, os professores vão poder apresentar as sequências didáticas. A gente vai falar sobre tudo que a gente falou, personalizar as aulas, alfabetização, a gente vai falar sobre pré-adolescentes também, porque é muito diferente, né, gente? Pré-adolescente, se vocês tiverem uma menina pré-adolescente, principalmente americana, né, mas brasileira também, ou mais de outros países, falem de Taylor Swift, é uma coisa assim, é a Taylor Swift, a cantora, né? Ela é muito amada, viu? Eu já usei em várias aulas. É, e é isso, então, bibliografia, né? E eu queria agradecer a oportunidade de hoje, aqui os nossos contatos, vocês podem entrar em contato por e-mail, Instagram ou no nosso site, brasilcompipoca.com.br. Ok?